Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN, você que está com a gente nesta quarta-feira. Pois é, hoje estamos no dia 20 de janeiro de 2021 e desejamos para você uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana, para você o nosso carinhoso abraço e os desejos sempre de tudo de bom, boa sorte, boa saúde para você, né? É o que nós precisamos, fé e esperança para tocarmos em frente este difícil início de 2021, né? Começamos 2021 achando que seria um ano de esperanças, de mais notícias otimistas, né? De mais, pode-se dizer, facilidade para a gente, né? Facilidade, felicidade e saúde para todos nós, que é o que nós precisamos. Mas está começando difícil 2021. Bom, gente, tivemos aí uma boa notícia neste final de semana, né? O início da vacinação em todo o Brasil. E é por causa disso que nós vamos fazer hoje, no Jornal ACN, uma edição bem especial. É uma edição bem especial e eu peço para você, de Porangaba e região, nós temos os nossos perfis no Facebook, tem a página do Cubo Notícias no Facebook, tem o Instagram, o canal do YouTube e o site do Cubo Notícias. Nesses meios aí da internet você nos acompanha e encontra as nossas edições do Jornal ACN. Eu peço para você que, se possível, compartilhe a edição de hoje do Jornal ACN, porque além das nossas informações, né, que nós trazemos aqui com o caráter de entreter, de trazer a notícia para você, trazer entretenimento, hoje nós temos essas informações que são de extrema utilidade para qualquer cidadão aqui de Porangaba e também dos municípios próximos da gente. É muito importante, portanto, que se você puder nos ajudar a propagar as notícias de hoje, compartilhe a edição de hoje do Jornal ACN, tá bom? Porque nós vamos falar especificamente da vacinação em Porangaba e região. Isso porque nós percebemos que era um assunto que tinha muitas pessoas, haviam muitas pessoas aí perguntando como vai ser, quando vai ser, né? A vacinação em Porangaba, nos municípios próximos também. Nós vamos citar aqui os municípios de Conchas, né? Que é bem perto da gente, nosso município vizinho de Conchas, e pertence à mesma DRS da gente, a DRS de Bauru, Torre de Pedra, Bofete. Esses são os municípios próximos da gente que pertencem à DRS de Bauru. E tivemos municípios próximos da gente, como Cesário Lange, Pereiras, Quadra, que também já tiveram uma divulgação do cronograma de vacinação, mas não pertencem à DRS de Bauru, pertence à DRS de Botucatu. Aliás, a DRS de Sorocaba. Botucatu pertence à DRS de Bauru, que é a mesma nossa aqui, né? Então, Cesário Lange, Quadra, Tatuí, Itapetininga, municípios da nossa região aqui que pertencem a outra DRS, apesar de ser da mesma região, a Regional de Saúde, a Diretoria Regional de Saúde desses municípios são respectivamente diferentes. Bom, gente, então eu falo para você, preste atenção no nosso Jornal ACN de hoje, porque eu espero que com a edição de hoje fique praticamente 90% esclarecido do assunto vacinação aqui em Porangaba e nos municípios próximos da gente, ok? E também dos municípios, inclusive, que pertencem às outras DRS, às outras diretorias regionais de saúde, né? Porque nós vamos trazer aqui na edição de hoje uma maneira mais clara de tratar o assunto
vacinação. Porque você precisa saber de quem cobrar, você precisa saber como vai funcionar a vacinação, de quem cobrar um possível atraso ou falta de doses da vacina. Né? Ainda se debate se a vacinação será ou não obrigatória, se ela fará parte do calendário obrigatório de vacinas. Né? Ainda se debate isso. Mas o STF já deu o entendimento de que a vacina deve ser obrigatória. O presidente da República diz que não. Está um imbróglio aí. Hoje eu vou evitar polemizar e gerar aí politizar o assunto. Vou tentar evitar isso. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Mas infelizmente, às vezes, não é possível você evitar de politizar o assunto, porque ele já é um assunto pré-politizado, não por nós, mas, né, pelos responsáveis dos governos. Né? Já é um assunto, infelizmente, politizado e não deveria ser. Infelizmente, o Brasil, ao contrário da grande maioria dos países, politizou um assunto que deveria ser tratado de maneira unitária, coordenada por todos os governos, a fim de se obter um único objetivo, que é o fim da pandemia no Brasil e salvar o máximo de vidas possíveis. Mas, enfim, infelizmente politizaram. Eu não quero entrar no mérito disso hoje, até porque todo mundo sabe que eu penso já a respeito tanto do governo federal quanto do governo estadual. Todo mundo já sabe que eu penso a respeito dos dois. Bando de burguês, safado! Enfim, mas eu quero evitar politizar isso e hoje trazer de maneira mais informativa, podemos até dizer mais pedagógica, o assunto vacinação. Ok? Até atendendo um pedido da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porangaba, nós vamos trazer essa edição especial do Jornal ACN para você que nos assiste. Então é por isso que eu peço, se possível, compartilhe a edição de hoje do Jornal ACN para levarmos à comunidade porangabense e também das cidades vizinhas uma informação a respeito do seu papel nessa campanha de vacinação, do seu papel e do papel dos governos. Quando eu falo dos governos, eu estou citando as duas esferas, federal e estadual. Maravilha, gente? Antes, porém, de entrar no assunto da vacinação, eu tenho uma excelente notícia, uma notícia que, olha, de esperança. Nós divulgamos na segunda-feira o boletim do Covid-19 aqui de Porangaba, e no boletim Covid aqui de Porangaba de segunda-feira tinha uma informação muito preocupante de um caso, de um paciente. Até então nós não tínhamos a idade e o gênero do paciente, mas era uma informação preocupante porque se tratava de um morador de Porangaba, internado no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, com Covid-19. Uma pessoa que procurou o sistema de saúde aqui de Porangaba com sintomas um tanto quanto adiantados e até mais intensos do que os sintomas de casos moderados. E essa pessoa necessitou, na sexta-feira passada, de internação no Hospital das Clínicas de Botucatu. Foi um milagre, porque no sábado, foi um milagre realmente, essa família dessa paciente, porque hoje nós já sabemos que se trata de uma mulher, e com 81 anos de idade, uma senhora de 81 anos. A família dessa senhora deve levantar as mãos aos céus e agradecer 2 milagres. 3, na realidade, né? O primeiro, de conseguir a vaga lá na Unesp, porque no sábado o HC da Unesp divulgou boletim dizendo que a capacidade de internação naquela unidade hospitalar estava esgotada e que ainda haviam 16 pessoas aguardando internação para fazer o tratamento. Ou seja,
um início de colapso na saúde, um início de colapso no atendimento no HC da Unesp. Mas na sexta-feira, algumas horas antes de não haver vagas, essa senhora de 81 anos conseguiu uma vaga, graças a Deus. Primeiro milagre. Segundo milagre, é uma pessoa de idade, 81 anos, que teve sintomas que felizmente não evoluíram. E o terceiro milagre, esses sintomas não evoluíram, mesmo essa senhora de 81 anos, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Porangaba, ter comorbidades. Ela é hipertensiva, ela tem pressão alta e diabetes, que são agravantes para a doença. São 3 milagres que essa família deve agradecer, e deve agradecer não só a Deus por isso, mas também a Faculdade de Medicina de Botucatu, os profissionais de saúde de lá e aos profissionais de saúde aqui de Porangaba que fizeram atendimento e de imediato pediram a abertura de vaga. E segundo a diretoria de saúde aqui de Porangaba, o pedido de vaga para ela foi feito e ainda assim demorou. Demorou, mas felizmente ela conseguiu uma vaga, porque horas depois, isso foi na sexta, no sábado não havia vaga e ainda uma fila de 16 pessoas aguardando atendimento. Então hoje nós temos aqui um boletim do HC FMB, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, informando aqui as altas, 2 altas nas últimas 24 horas. Nós não temos a foto da senhora aqui, moradora de Porangaba, temos desse senhor aí de 59 anos, ele é morador de Areiópolis. Também teve alta, saiu ontem do leito do HC de Botucatu. E assim que ele saiu, teve a alta da senhora de 81 anos, moradora de Porangaba. Nós não temos a identidade dela, infelizmente também ninguém da família divulgou nas redes sociais as imagens da alta dela, não passaram para a gente também. É um direito de cada um, né? Nós temos aí outros casos lá no começo da pandemia, foram 3 casos, se eu não me engano, aqui em Porangaba, que necessitaram de internação no primeiro período de pandemia. Os 3 aí nos enviaram as imagens deles sendo liberados, recebendo alta. E essa é a 4ª internação, só que a família, os responsáveis aí não enviaram a imagem, mas estão no direito deles. Uma mulher de 81 anos, moradora de Porangaba, era ela que estava internada desde sexta-feira, lá no HC da Unesp em Botucatu. Que bênção, que glória, que milagre, um milagre triplo, como eu disse aqui. Primeiro, dela conseguir a vaga de internação, o segundo, por ela ser uma pessoa de idade, o terceiro, por ela ter comorbidades e mesmo assim, graças a Deus, não teve o agravamento dos sintomas do quadro da Covid-19. Gente, o último boletim aqui do HC diz que 97% dos leitos Covid estão ocupados, ou seja, só tem um leito vago de Covid lá no HC. É preocupante, viu? É preocupante. A Prefeitura de Botucatu e a Secretaria de Saúde já estão fazendo um levantamento das unidades de oxigênio que o município conta, né, no HC, em todas as unidades hospitalares, para evitar um possível colapso. O que aconteceu lá em Manaus. É preocupante, gente. Vamos se cuidar. Quem não estava se cuidando de um tempo para cá, se cuide. A situação é grave. Hoje também na imprensa foi divulgada que a Secretaria de Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, já avalia nesta sexta-feira, fazer uma nova atualização do Plano São Paulo, principalmente avaliando
a Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba, que abrange os municípios de Sorocaba, Tatuí, Cesário Lange, Tapetininga, Quadra. Pois é, eles já estão na fase laranja e podem retroceder se os números continuarem desse jeito, crescentes e preocupantes, já podem ser levados para a fase vermelha. Fase vermelha é o que a Secretaria Estadual de Saúde já avalia para a DRS de Sorocaba. E isso não está difícil de acontecer na DRS de Bauru, porque as internações aqui na nossa Diretoria Regional de Saúde continuam também aumentando. Basta você acompanhar os boletins, né, do HC, do Hospital das Clínicas de Botucatu, divulgados pela imprensa regional aqui. São boletins onde está sempre mostrando ou a lotação ou a quase ocupação total de leitos naquela unidade hospitalar. É preocupante isso, gente. Bom, agora eu vou destacar para você que nos assiste tudo que se refere à vacinação. Vou destacar algumas informações de nível nacional, porque é impossível não falar deste assunto sem nós mostrarmos o que acontece em nível nacional referente à saúde. Por quê? Porque a vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde às secretarias estaduais de saúde, que depois fazem a distribuição aos municípios de seus respectivos estados. Então vamos lá. Primeiro ponto, atraso na operação de envio de um avião para recolher vacinas na Índia e o risco de adiamento da produção de imunizantes no Brasil diante de travas impostas pela China para exportação de insumos desencadearam um bombardeio de críticas ao chanceler. Esse aí é o nosso chanceler, é o cara que deveria negociar de maneira amigável e ter uma relação próxima com os demais países. Nosso chanceler Ernesto Araújo, né? Ele tem sido apontado por auxiliares do presidente Bolsonaro como corresponsável por episódios considerados vexames diplomáticos para o Brasil. Segundo auxiliares do presidente, que falaram sob condição de anonimato, a área de relações exteriores contribuiu para a derrota política de peso sofrida pelo Palácio do Planalto no fim de semana. O protagonismo praticamente isolado do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, no início da vacinação no Brasil. O governo vinha tentando antecipar desde dezembro um lote de 2 milhões de doses de vacinas da Oxford AstraZeneca, produzidas por um laboratório indiano. O objetivo era de que as doses fossem usadas para dar o pontapé na campanha de vacinação aqui no Brasil. Uma cerimônia no Planalto estava sendo até preparada para a ocasião. Ao longo de semanas, Araújo coordenou esforços para conseguir a liberação da carga, a tempo de garantir o cronograma desejado pelo Planalto, mas não houve êxito, ele não conseguiu e até o momento não tem prazo para que isso ocorra. Em uma entrevista na segunda-feira, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, chegou a mencionar o fuso horário como uma das dificuldades diplomáticas. Nova Delhi está 8h30 à frente do Brasil. Foram várias as gestões diplomáticas. Bolsonaro enviou uma carta ao premier Narendra Modi no dia 8 de janeiro agora, pedindo urgência na concessão de autorização. E dias depois, Araújo telefonou para o seu contraparte no país asiático, o Sundramania Jaishankar. Na segunda-feira, Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o embaixador da Índia, Suresh Reddy, em um novo apelo, mas segundo Pazuello, a previsão seguia em inconclusivo e deverá ser resolvido nos próximos dias, ainda desta semana, segundo ele. A principal crítica contra Ernesto Araújo é que ele devia ter sido claro sobre as dificuldades políticas para que a Índia desse um pouco de luz para a venda dessa vacina, uma vez que Nova Delhi
não quis possibilitar a venda antes de iniciar a sua própria campanha de vacinação, algo que ocorreu no sábado. Ou seja, é só alguém muito despreparado para pensar que um país vai vender a vacina que está reservada para ele próprio, porque o país tem a vacina para vacinar o seu povo. Será que alguém vai pensar que vai liberar a vacina antes de vacinar o povo dele, vai liberar para vender? É muito despreparo. Desculpe, eu falei que eu não ia opinar, mas não tem como. É muita ignorância, é muita burrice. A Índia não tinha começado o seu programa de vacinação e já ia liberar vacina para outros países? Além do mais, os indianos estabelecem um plano que prevê o envio de doses, primeiro para nações vizinhas, Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. O comunicado divulgado pela chancelaria indiana não cita o Brasil. Até agora, então, está inconcluso sobre este envio das vacinas, 2 milhões de doses de vacina. No caso, não é da Coronavac, é da AstraZeneca de Oxford, que estão sendo produzidas lá no laboratório indiano. Bom, gente, para piorar a coisa, olha só, saiu ontem, eu vou até colocar a imagem aqui, o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista do UOL, da Folha e também jornalista da Band Jornalismo, né? Apresentador do programa O É da Coisa. Reinaldo Azevedo, na postagem do Twitter, a Argentina fechou acordo com a AstraZeneca, que produz as vacinas da Oxford, para produzir insumos para a vacina. No plano estão previstas 200 milhões de doses para exportação para países da América Latina, menos, claro, para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não consegue ter um relacionamento diplomático, amistoso e inteligente com os demais países. Esse é o grande problema. Já já você vai entender por que eu estou falando sobre tudo isso. Falei que eu ia falar sobre vacinação em Porangaba e nos municípios da nossa região. Já já você vai entender. Mas a gente depende de tudo isso para ter vacina, tá? Outra notícia aqui, ó. Desde o último domingo, o Brasil já tem vacinas contra a Covid-19. Agora a forma de vacinação é o problema a ser enfrentado. Hoje, não existem datas marcadas para as fases do plano de imunização e muito menos doses suficientes dos imunizantes para atender a toda a população brasileira. Consultado pelo UOL, o Ministério da Saúde diz que a expectativa é que a população brasileira esteja vacinada apenas no ano que vem. Ou seja, imunização total só em 2022 e depois do segundo trimestre. Mas no comunicado enviado, a palavra mais comum é depende. Não há certeza sobre quando todos os brasileiros estarão imunizados contra o novo coronavírus. Na melhor das hipóteses, como eu disse, isso vai acontecer no segundo trimestre do ano que vem. As incertezas levaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, na segunda-feira, a pedir para o Ministério da Saúde apresentar um cronograma para vacinação. Por enquanto, ainda sem os esclarecimentos solicitados por Lewandowski, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19... Porra! Tudo isso? E o nome é bonito e inteligente, ao contrário do plano. Traz a indicação de 3 fases que englobam pouco menos de 50 milhões de pessoas do grupo de risco, ou seja, cerca de 1 em cada 4 brasileiros, 1 em cada 4. Juntas, as 3 fases têm previsão de durar 4 meses. Apenas após o encerramento delas, começaria a contar a projeção de 12 meses do Ministério para vacinar a população fora do grupo prioritário. O Ministério da Saúde estima que no período de 12 meses posterior à fase inicial concluirá a vacinação da população em geral, o que dependerá concomitantemente do quantitativo imunobiológico disponibilizado para o uso. Eu não entendi o que ele falou. Eles se escrevem assim, imunobiológico, concomitantemente. Imunobiológico é a vacina, tá, gente? Deixar bem claro aqui, é que o Ministério da Saúde escreve de maneira complicada para dizer que são inteligentes, né? Peguei vocês, enganei vocês. Só que os fatos estão mostrando que não há muita inteligência, né?
A nota expõe outra preocupação: não há vacina para todo mundo. O Ministério da Saúde prevê este ano 210 milhões de doses da vacina de Oxford e outros 100 milhões da Coronavac. Como são necessárias 2 doses por pessoa, a soma dessas quantidades não atenderia toda a população de cerca de 212 milhões de brasileiros, ou seja, pouco mais da metade apenas. A fase 1, que começou nessa semana, tem a princípio previsão de duração de 5 semanas. Mas, com a quantidade de doses disponíveis no Brasil, é difícil saber se esse prazo vai ser cumprido. Ao todo, o país possui 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mas são necessários 31 milhões e 100 mil doses para cumprir o planejamento só dessa primeira fase. Você entendeu? Então, são 6 milhões, quase todas já foram distribuídas e vão ser aplicadas nos próximos dias, né? Mas precisava de 31 milhões e 100 mil. O prazo para encerrar cada fase depende do quantitativo de doses entregues pelos laboratórios fornecedores e aprovadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. O Brasil também aguarda a chegada do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo necessário para a produção da Coronavac e da vacina de Oxford. Eu quero só dizer o seguinte: tem gente que está falando assim, eu vou tomar a vacina de Oxford, não vou tomar a Coronavac, a vacina. Tem gente que chama assim, né? Não vou tomar a vacina. Olha, meu amigo, você que pensa assim, você tomou a vida inteira vacina, tá bom? Que merda, hein? Pô, não sabia. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Contra o sarampo, vacina do sarampo, os insumos são chineses. Vacina da gripe comum, os insumos são chineses. Vacina da paralisia infantil, o insumo vem da China. Ou seja, a vida inteira você tomou vacina da China, tá, meu amigo? Aí você fala, eu vou tomar de Oxford. O insumo também vem da China. Que merda, hein? Tá bom? Então não tem para onde correr, não. Você vai tomar vacina chinesa. Já tomou tantas. É que você não sabe, muitas vezes você não sabe. Então pesquise de onde vêm os insumos de todas as vacinas do calendário obrigatório de vacinação. A de paralisia infantil, o do Zé Gotinha? É sim, insumos chineses, tá bom? Chupa essa manga. Então, gente, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, diz achar bem provável que o país entre em 2022 com pessoas ainda sem receber a vacina contra a Covid-19. É muito ambicioso a gente pensar que teremos vacina e teremos insumos suficientes para vacinar toda a população. Eu vou falar daqui a pouco sobre o calendário de vacinação, tá bom? Bom, gente, tem muita coisa aqui, olha. Tem a fase 1, que é a fase que nós estamos aqui, eu vou falar já já para você. Para profissionais da área de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais que residem em instituições de longa permanência, pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em residências inclusivas, população indígena aldeada em terras demarcadas e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Depois, vem a fase 2, ainda sem data de início. Olha lá. E essa fase 1, que tem data de início em muitos municípios, é o assunto que eu quero tocar. Tudo depende da chegada da vacina. Vamos lá. O governo prevê na fase 2 a vacinação de pessoas com idades entre 60 e 74 anos. Para elas são necessários quase 46 milhões e 500 mil doses. Mas a fase 2 terá 2 etapas. Na primeira, em um período de 5 semanas, a proposta é imunizar 60% dos 22 milhões e 100 mil idosos na faixa etária. Na sequência, os 40% restantes, que receberão a vacina em 4 semanas. O plano, porém, não indica os critérios que enquadram as pessoas em cada uma das etapas dessa fase. Temos aqui a fase 2 e 3, porém não precisam esperar a fase anterior para começar a ser colocada em prática. Outras pessoas, porém, podem entrar nelas, de acordo com o Ministério.
olha só, pode entrar, ainda não foi definido, é um absurdo, não tem nada definido ainda pelo Ministério da Saúde, muito pouca coisa. Então podem entrar nessa fase 2 e 3, trabalhadores de educação, trabalhadores dos demais serviços essenciais, que são forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema de privação de liberdade, que são os carcerários, pessoas que trabalham no sistema prisional brasileiro, população privada de liberdade, que são os presos, quilombolas em São Paulo, os quilombolas estão na fase 1, e pessoas em situação de rua. 12 meses após a fase 3. O restante da população deve receber a imunização contra o Covid-19 após as 3 fases dentro desse período de 12 meses. Mas o Ministério indica que, à medida em que o laboratório disponibilizar novos lotes de vacina, o Programa Nacional de Imunizações irá dispor de novas grades de distribuição e cronogramas de vacinação dos grupos prioritários. O Ministério da Saúde espera vacinar 90% da população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena parcela apresente contraindicações à vacinação, que são contraindicações pequenas, já verificadas nos estudos que foram apresentados já à Anvisa, né? Bom, gente, continuando, eu estou passando tudo isso para você entender o processo de vacinação em Porangaba e nas outras cidades brasileiras, de todo o Brasil. Fiocruz diz que vacina de Oxford contra a Covid-19 só será entregue em março. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, enviou ontem um ofício ao Ministério Público Federal informando que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid vai atrasar de fevereiro para março. Segundo o órgão, o motivo para o atraso na produção da vacina no Brasil é por não ter recebido um dos insumos para a fabricação da vacina Oxford AstraZeneca. O composto que falta para o início da produção é o ingrediente farmacêutico ativo, é o IFA, de responsabilidade da AstraZeneca. O insumo vem lá da China e ainda não tem data para chegar, segundo nota divulgada pela Fiocruz. Ainda segundo a Fundação, o recebimento do ingrediente estava previsto para janeiro. O detalhamento da produção será informado quando a data de chegada do produto for confirmada. A expectativa é entregar 100 milhões de doses até julho e mais 110 milhões até o fim do ano. Só que o problema é o seguinte. Agora a gente vai ter que dar uma politizada no assunto. Quer dizer, não somos nós estamos lendo as notícias. Eu estou evitando comentar hoje. Estou evitando comentar. Mas olha aqui. Notícia da Mônica Bergamo. Governo Bolsonaro está culpando agora o embaixador chinês por crise com o país asiático. Pra acabar. É pra acabar, é pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também não. Parece que o governo Bolsonaro agora está querendo... Ele sempre atrapalhou a vacinação, essa é a realidade. Sempre atrapalhou e jogou poeira na produção da vacina, sempre criticou. E agora que a vacina é realidade, parece que a nova estratégia do governo Bolsonaro é estragar o relacionamento com a China para não enviarem os insumos para a produção. Parece realmente que o governo Bolsonaro está empenhado em atrapalhar a produção da vacina, em impedir que a população brasileira seja vacinada. O STF tem que agir aí, hein? O STF está dormindo, como sempre, né? Como sempre. Demora pra caramba para tomar algum posicionamento. O STF tem que intervir. Tá aqui, ó, Mônica Bergamo. O governo Jair Bolsonaro tentava, nesta semana, delimitar seu desentendimento com a China, a embaixada do país asiático em Brasília. O argumento disseminado por ministros do governo é que Bolsonaro tem bom relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping e nada contra a China. Eu tô mentindo. Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas, meu. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Os desentendimentos seriam exclusivamente com o embaixador da China aqui no Brasil, Yang Wanning. O diplomata
é responsabilizado por ter feito postagens duras depois que o filho do presidente, o bananinha, Eduardo Bolsonaro, criticou a China, o que teria azedado a relação com o presidente. Por esse raciocínio, Eduardo, que é deputado federal, tem opinião própria e irrelevante, já que não fala pelo pai. Deveria ser, portanto, ignorado e um bom diplomata teria que saber disso. É o que avaliam os especialistas. Mas não é bem assim, ele é filho do presidente com ligação direta a ele. E vale ressaltar o seguinte, o Eduardo Bolsonaro não fala pelo pai. Mas quando ele falou, ele não foi reprimido pelo pai. Esse é o problema. Ele não sofreu repreensão. Ou sequer o Bolsonaro veio a falar na mídia, olha, o meu filho não fala por mim. Ele está equivocado e eu peço desculpas à China pelo seu posicionamento. Em nenhum momento ele fez isso. É isso que agrava a situação também. Outro problema, os corpos diplomáticos teriam se aproximado demais do João Dória. E isso está irritando o Bolsonaro. Segundo Mônica Bergamo, o governador paulista é hoje um dos principais adversários do presidente. Docinho, docinho, ai, 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 docinho, docinho, ai, ai, ai. Interlocutores próximos à embaixada chinesa dizem que os argumentos de auxiliares do presidente beiram a infantilidade e que o embaixador chinês Yang Guoming é um dos quadros chineses de primeira linha e de forte prestígio em seu país. Bolsonaro tem urgência em restabelecer boas relações com a China. É do país que vêm os insumos para as 2 únicas vacinas contra a Covid, até agora disponíveis aqui no Brasil. Bom, gente, tudo isso para falar sobre a vacinação aqui em Porangaba e nos municípios próximos. Deu para entender que envolve brigas políticas e até diplomáticas, ideológicas, politizando a fabricação da vacina. E que, para um cronograma ter andamento, é necessário que todas essas burocracias sejam solucionadas. Burocracia que politizou a vacinação, burocracia diplomática entre Brasil e China, tudo isso desnecessário para esse momento. Então dá para entender que, inclusive na nota do Ministério da Saúde, a palavra mais usada foi a palavra depende. E infelizmente tudo depende disso. Eu estou destacando para você essas informações para que você de Porangaba e das cidades da região tenha o conhecimento do seguinte: nós dependemos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está dependendo da chegada dos insumos. E as secretarias estaduais dependem do Ministério da Saúde. E as secretarias municipais das secretarias estaduais. É uma cadeia. Tem que vir lá de cima, chegar o insumo da China, para o Ministério da Saúde repassar aos laboratórios para fazer a vacina, para a vacina voltar para o Ministério da Saúde, que vai repassar para as secretarias estaduais de saúde, que irão repassar essa vacina às secretarias municipais de saúde. Você entendeu? A burocracia é um jogo de vai e volta. É uma logística muito complicada. Então é o seguinte, gente. As maiores dúvidas de municípios da nossa região. Acompanhei pelas redes sociais, via cidades de Torre de Pedra, moradores das cidades de Torre de Pedra, de Bofete, Conchas, Porangaba, de Porangaba muitos inclusive, questionando quando vai ser ou quando vai sair a divulgação do cronograma de vacinação da Covid-19. Porangaba demorou, Torre de Pedra, Bofete, Conchas demoraram um pouco mais,
porque dependem de instruções da DRS 6 de Bauru. Ah, Wellington, mas na semana passada você já divulgou de Tatuí, de Cesário Lange? Sim, porque eles foram autorizados pela DRS deles, que é a de Sorocaba. É diferente da nossa. Então cada DRS, cada Diretoria Regional de Saúde, tem uma autonomia em tratar a divulgação do cronograma de vacinação. Entendeu? Então a nossa DRS de Bauru atrasou um pouquinho. É um pouco diferente, mas saiu o cronograma. Vou passar para você aqui, ó. A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, divulgar o calendário de vacinação contra a Covid-19, conforme previsão enviada pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Programa Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde. Você está vendo, portanto, que a Secretaria Municipal de Saúde ela é subalterna, ela recebe instruções, ordens, né, de trabalho, ela se ampara na Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério da Saúde. É importante ressaltar nesse momento de ansiedade e de tantas notícias sendo vinculadas ao mesmo tempo, que a Prefeitura de Porangaba, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, seguirá rigorosamente o que for determinado pelos órgãos superiores e competentes e de acordo com a grade de vacinas disponibilizadas para o município. Ou seja, você lembra, você viu agora, você assistiu, ouviu falando de um monte de coisa de produção de vacina, que está atrasando, que precisa de imunizante, que precisa buscá-la na China, que precisa resolver problema diplomático e problema político. Você ouviu tudo isso? Então, é nesse ponto que eu quis chegar. O município depende da grade de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Nessa terça-feira, o Ministério de Saúde entregou 6 milhões de doses, está em fase conclusiva a entrega das vacinas. Essas 6 milhões eram as únicas que o Brasil tinha para essa primeira fase, que precisa de mais de 30 milhões de doses. Para essa primeira fase só. 6 milhões de doses da vacina que estavam disponíveis para todo o Brasil já estão sendo praticamente todas entregues. Agora o Instituto Butantan, que é o único que está produzindo a Coronavac aqui, né, está aguardando a chegada de mais insumos para a produção de novos lotes da vacina. Com os insumos, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, que está fazendo a vacina de Oxford, os insumos das duas vêm da China, tá bom? Com esses insumos, o Instituto Butantan, que está fazendo a Coronavac, que é a única vacina neste momento aqui sendo aplicada, mas a da Oxford também foi liberada pela Anvisa para uso emergencial, as duas. Mas a única que foi produzida até agora aqui no Brasil, né, é a da Coronavac. O Instituto Butantan, assim que chegar esses insumos, poderá produzir até 1 milhão de doses por dia, sendo a sua distribuição feita de maneira gradativa e coordenada entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Gente, para maiores informações, ligue na Vigilância Sanitária, que tem o telefone reservado especialmente para isso, 3257-1800. 3257-1800. Esse é o da Vigilância Sanitária. Telefone da Secretaria Municipal de Saúde, 3257-1450. 3257-1450. Vou colocar para você aqui. Cronograma de vacinação. Tá aqui, ó. Cronograma de vacinação, público-alvo, na primeira dose, que deve começar dia 25 de janeiro aqui em Porangaba. Será aplicada em trabalhadores de saúde, os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Não tenho conhecimento de comunidade indígena nem quilombola aqui em Porangaba. Então, essa primeira dose que vem para Porangaba ficará reservada apenas aos profissionais de saúde. Primeira dose dia 25, segunda dose dia 15 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, ainda na primeira fase, para 75 anos ou mais, dia 8 de fevereiro, toma a primeira dose. Dia
1º de março, toma a segunda dose. 70 a 74 anos, a primeira dose é dia 15 de fevereiro e a segunda dose dia 8 de março. De 65 a 69 anos, a primeira dose será aplicada dia 22 de fevereiro, dia 22 de fevereiro. E a segunda dose dia 15 de março. De 60 a 64 anos, primeira dose dia 1º de março. E a segunda dose dia 22 de março. É o que os estudos da vacina estão prevendo, que a segunda dose seja aplicada 21 dias após a primeira dose. Aí está escrito aqui, em vermelho, para ficar bem claro, previsão de início de vacinação conforme o governo do estado de São Paulo. Tá certo? Previsão de início da vacinação conforme o governo do estado de São Paulo. Tá aí, gente. Espero que tenha ficado com todas essas notícias que nós passamos aqui. Eu sei que você ficou aguardando. Mas você falou que ia falar só de Porangaba? Não, a gente falou, né, as notícias referentes à produção da vacina, porque precisa ter vacina para ser aplicada a vacinação. Então que fique claro, gente, que se porventura existir algum atraso no calendário de vacinação, atraso na entrega das vacinas, não é culpa, portanto, da Secretaria Municipal de Saúde, aí da sua cidade, Torre de Pedra, Bofete, Conchas, Tatuí, enfim, não sei de onde você está nos assistindo agora, mas eu te mando um abraço bem carinhoso, né? Eu não sei de onde você está assistindo agora, mas se houver atraso na chegada da vacina ou no cronograma aí na sua cidade, saiba que o problema veio lá de cima. Porque, ao contrário de outros medicamentos, muitos medicamentos, o município pode chegar num laboratório, a cidade, né, o gestor pode chegar num laboratório e comprar o medicamento e colocar lá à disposição da população. Mas não é esse caso. A distribuição está sendo feita única e exclusivamente pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pega as vacinas, dá para secretarias estaduais e essas secretarias estaduais distribuem para os municípios. Essa é a logística. Não tem como o município, o prefeito, o secretário de saúde, o secretário de governo, enfim, não tem como a prefeitura chegar e comprar vacina e disponibilizar. A compra das vacinas está sendo feita única e exclusivamente pelo Ministério da Saúde. Agora a compra está sendo feita pelo Ministério da Saúde. Isso para o Bolsonaro morder a língua, porque ele falou que não ia comprar a vacina da Coronavac. E é a única que está à disposição dos brasileiros neste momento para ele comprar. E tem a de Oxford também, que ele vai comprar, mas ainda não chegou. Então, gente, é isso. Entendam isso. Se houver alguma demora, se houver algum problema na distribuição das vacinas, é culpa, em primeiro lugar, do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde já tiver repassado para a Secretaria Estadual de Saúde, aí é culpa do governo do estado. Agora, se a vacina já estiver no município e aí não estiver sendo aplicada, aí sim é culpa do gestor municipal. Mas isso não vai acontecer porque o município ele tem que apresentar a prestação de contas, porque essa vacina faz parte do calendário nacional de vacinação, faz parte de um programa nacional de vacinação. Então o município tem que prestar contas a esse Programa Nacional de Vacinação. Primeiro presta contas ao governo estadual, que repassa ao Ministério da Saúde. Ok, gente? Bom, é isso. Espero que tenha ficado solucionado toda e qualquer dúvida. Maravilha? Vamos ao boletim coronavírus aqui em Porangaba. Gente, os números continuam subindo. Felizmente, nós tivemos aí uma excelente notícia, que foi aquela primeira que eu dei, né? Da senhora de 81 anos que estava internada lá na Unesp, já recebeu alta, graças a Deus. Que milagre, que maravilha, né? Então hoje nós não temos internação hospitalar de casos de coronavírus, mas temos sim 21 casos ativos do coronavírus na nossa cidade. Esses 21 estão em tratamento domiciliar.
São 140 casos confirmados desde o começo da pandemia. Soma-se, portanto, aí 140 casos. São mais 3 novos casos desde o último boletim, que foi de segunda-feira, né? Segunda-feira foi noticiado aí 137 casos. São mais 3 novos casos em comparação com a atualização de hoje. 140. 21 em tratamento domiciliar, nenhum internado. 117 recuperados e, infelizmente, 2 óbitos. Tem 1.174 casos descartados, 33 casos suspeitos. Esse número é muito preocupante. O número de casos suspeitos está bem alto. 33 aguardando o resultado de exames. Não há casos de óbitos suspeitos até agora e o número total de notificações foi de 902. Tá aí, portanto, gente. Essas são as informações do Boletim Covid aqui em Porangaba e dedicamos também a edição de hoje do nosso Jornal ACN a explicar um pouco de como vai funcionar a vacinação aqui na nossa cidade e em todos os municípios da região e do nosso Brasil. Por isso nós destacamos aí essas informações para que você entenda que para a vacina chegar aqui depende de muita coisa. E de muita coisa que poderia se resolver com inteligência das nossas autoridades. Com inteligência, com menos politização, com mais inteligência, com mais carinho e preocupação à população. Mas enfim, gente, o Jornal ACN de hoje fica por aqui. Peço para você que compartilhe o Jornal ACN de hoje. É importante que todas as pessoas saibam como que vai funcionar a vacinação aqui na nossa cidade e do que depende esse processo de vacinação. Ok? Dá uma compartilhada aí. Não é sempre que eu peço para as pessoas compartilharem, não, né? Não gosto de ficar pedindo isso, mas hoje eu peço porque eu acho que é importante essa informação para todos. Ok, gente? Forte abraço, fique com Deus, agradeço você mais uma vez e até a próxima.